Bem-vindos. Olha, os eventos climáticos extremos, né? Parece que estão se tornando uma constante cada vez mais dolorosa aqui no Brasil. A gente viu a tragédia recente no Rio Grande do Sul. Um estado que, aliás, segundo uma das nossas fontes, já tinha enfrentado quase 10 eventos extremos só no ano anterior. Hoje a nossa conversa vai mergulhar num conjunto de fontes que investigam justamente essa ligação. Como é que as alterações climáticas intensificam esses fenômenos e como aqui no Brasil o impacto é tão brutalmente desigual, muitas vezes piorado por falhas, né? Falhas em políticas públicas. Temos aqui análises, dados de pesquisa universitária, relatórios internacionais também. A ideia é tentar entender o padrão que está surgindo disso tudo. Parece que não é só sobre clima, né? É sobre como a vulnerabilidade social e a resposta do Estado, ou a falta dela, transformam chuva, seca, calor em verdadeiras catástrofes humanas e econômicas também. Exatamente. As fontes que a gente analisou ajudam a gente a entender melhor esses eventos. A gente pode classificar, né? Tem os hidrológicos, tipo inundações, deslizamentos por chuva forte ou secas que não acabam mais. Tem os meteorológicos, que aí entram ciclones, tempestades de vento, e os climatológicos, como ondas de calor extremas ou aqueles grandes incêndios florestais, sabe? E sim, a ligação com as mudanças climáticas é bem clara. A Organização Meteorológica Mundial, a OMM, ela mostra que no mundo todo, os riscos que têm a ver com água, tipo cheias e secas, foram os que mais causaram desastres nas últimas décadas. Isso causou perdas de vidas assim trágicas e prejuízos de bilhões, né, em danos econômicos. E tem um ponto que, aparece com muita força em várias fontes. Esse impacto desigual. É impressionante. Um artigo do José Ricardo Bandeira, ele é muito direto nisso. Ele fala que as maiores vítimas são quase sempre as populações mais pobres. Aquelas pessoas que são forçadas a viver em áreas de risco, porque falta alternativa, né? Ele chega a usar a expressão crueldade social. Forte, né, para descrever como essa falta de política de habitação, de emprego, acaba transformando um evento do clima num desastre que, na verdade, é socialmente construído. O que a gente viu em Petrópolis, por exemplo, se encaixa perfeitamente nisso, infelizmente. Pois é, e essa falha estrutural, ela aparece em números numa pesquisa do CEUB, o Centro Universitário de Brasília. É impressionante mesmo. Das capitais que eles analisaram, só 10, apenas 10, tratam de forma eficaz a prevenção e a resposta a desastres nos seus planos diretores, que são, né, as leis que deveriam guiar o desenvolvimento da cidade. E pior ainda, só 7 garantem mesmo, ali no papel, o direito à moradia para quem precisa ser realocado. 7. A professora Mariana Cirne, que é citada no estudo, ela fala da baixa capacidade jurídica do país. Na prática, isso quer dizer o quê? Que as leis existem, mas a aplicação é muito fraca para proteger as pessoas. E isso conecta direto com o que a outra fonte, a do Bandeira, chama de crime de omissão. Dos gestores públicos, né? Que não fiscalizam, não impedem as ocupações perigosas como deveriam. E essa omissão parece que fica por isso mesmo, né? Fica impune. Essa mesma fonte do Bandeira, ela lamenta muito a falta de mecanismos legais que funcionem para responsabilizar a administração pública. E talvez o mais grave, a aparente falta de vontade política para criar essas ferramentas. Parece que não querem mexer nisso. Aí vira um ciclo, né? Um ciclo perverso. A vulnerabilidade continua lá, a fiscalização falha, o desastre acontece como a gente viu tantas vezes no Rio Grande do Sul e a responsabilização é mínima. Quer dizer, já está preparando o terreno para a próxima tragédia. E o custo econômico disso? Nossa, é altíssimo. Uma das fontes detalha bem esses custos. Não é só o dano direto, sabe? A casa que caiu, a ponte que foi levada. Tem as perdas na produção agrícola, negócios que param, custos com saúde pública. É uma cadeia. A OMM estima que esses desastres climáticos já custaram trilhões de dólares no mundo todo nas últimas décadas. Trilhões. Mas, olha, tem um lado talvez um pouco mais otimista. A mesma OMM diz que sistemas de alerta precoce melhores, como os que foram colocados na Europa depois daquelas ondas de calor terríveis, eles têm conseguido salvar vidas. Mas isso só mostra como é urgente a gente investir em adaptação e mitigação, né? É o que todas as fontes defendem.
A gente precisa de infraestrutura que aguente o tranco, planejamento urbano sério, planos de evacuação que realmente funcionem e, claro, mudar para uma economia de baixo carbono, com energia renovável e tudo mais. Não dá mais para adiar. Então, o cenário que essas fontes desenham é bem complexo. E preocupante, né? Os eventos extremos, sim, são intensificados pelo clima global mudando. Isso é um fato. Mas a letalidade deles aqui no Brasil parece que é multiplicada. Multiplicada por uma desigualdade social muito profunda. E por falhas que são crônicas, né? No planejamento, na fiscalização, na responsabilização política. Não é só o clima, definitivamente. É o sistema como um todo. Sem dúvida, é um retrato bem claro, né? E acho que isso deixa a gente com uma questão fundamental para pensar com base no que a gente leu. Se a gente tem, de um lado, pessoas sendo empurradas para áreas de risco porque não tem outra escolha, e do outro, uma aparente normalização dessa omissão por parte de quem deveria fiscalizar, de quem deveria planejar, como as fontes apontam, que tipo de mudança, que tipo de ruptura a gente precisa para quebrar esse ciclo? Será que é mais consciência de cada um? Mais pressão da sociedade nos governantes? Ou será que a gente precisa redesenhar mesmo as instituições? Mudar as regras do jogo? Para que a prevenção, a proteção das vidas mais vulneráveis, para que isso saia do discurso e vire prioridade de verdade. Antes que a próxima tragédia anunciada aconteça de novo.